Saudações com luz. Uma boa semana a todos. Hoje vamos fazer as nossas orientações terapêuticas a respeito do estudo do livro Além do Karma. Como entender e aplicar as instruções deste livro, tá? Então é este livrinho aqui que a gente está estudando, tá ok? Esse aqui. Que também vocês podem ver ali na telinha para quem quiser lê-lo, né? Para quem quiser estar manuseando ele, estudando mais atentamente, pode fazer. A gente só está trazendo alguns pontos para esclarecer, para ampliar, para fortalecer a cura que todos nós estamos vivenciando neste mundo, tá? É muito importante todos terem clareza de que a humanidade de superfície, nós, né, seres espirituais que estamos aqui em um corpo humano, né, em uma experiência humana, né, neste nível de evolução humana, é muito importante nós compreendermos que a fase que nós entramos de cura e resgate planetário, ele é uma fase muito delicada, tá? Ela vai exigir de nós uma dedicação muito intensa. Praticamente diariamente as pessoas precisam tirar um momento do seu dia, seja de manhã, seja de tarde, seja à noite. Ela vai precisar mudar o seu padrão de vida, as suas rotinas precisarão ser alteradas. As pessoas precisarão colocar em prática, precisarão ter um tempo para poder fazer meditações e orações, tá? Senão, dificilmente as pessoas conseguirão ter clareza, conseguirão ter discernimento, conseguirão ter proteção, conseguirão ser guiadas pelo um caminho de luz ou para um caminho de luz, para um caminho de resolução dos seus conflitos, das suas dificuldades, dos seus processos de sofrimento em qualquer ambiente onde elas estiverem, tá? Então, nós estamos realmente vivendo um período muito decisivo para as nossas almas, tá? É para todos, não é só para A, para B ou para C, é para todos que estão aqui, tá? E nós vamos vivenciar, ou já estamos, na verdade, vivenciando um afunilamento ainda maior, uma certa divisão, uma separação ainda maior na vida, nos relacionamentos, certo? No nosso convívio com as pessoas. Então, este processo de cura kármica na Terra, ele se faz necessário porque o planeta ele chegou em uma condição de cura e de evolução em que aqui dentro de algum tempo, né, nós não sabemos o tempo certo, mas dentro de algum tempo residirá aqui neste planeta somente as almas brandas e pacíficas, tá? Então, neste momento que nós vivemos, nós ainda estamos convivendo com pessoas que não são brandas, com pessoas que não são pacíficas. Pode ser o nosso vizinho aqui do lado que a gente convive, pode ser um familiar, pode ser um colega de trabalho, pode ser um amigo, né? Pode ser nós mesmos. Nós mesmos podemos ser não tão brandos e não tão pacíficos quanto a gente imagina que é, né? Então, por isso que neste momento de cura que a humanidade chega, né, é um momento realmente delicado, é um momento de afunilação,
tá? Sabe, uma separação muito, muito, muito rigorosa das almas. Mas Mari, quem é que separa? Mas Deus está fazendo isso? Não. Quem está fazendo isso são as nossas próprias escolhas, são a nossa própria maturidade espiritual. É a nossa própria forma de ver a vida, as nossas próprias atitudes, os nossos próprios comportamentos que estão nos fazendo escolher, tá? Existem então um grande número de almas que elas já estão bastante abertas para receberem impulsos intensos de cura e elas já estão recebendo já há um bom tempo, tá? Mas existem almas que elas ainda estão extremamente focadas na vida puramente material, onde tudo que elas fazem, tudo que elas falam, tudo que elas pensam, o dia a dia delas começa e termina falando de coisas materiais, de comprar, de vender, de alugar, de ganhar, de investir, de ter, de possuir, de viajar, de conseguir, de conquistar, né? E elas ficam girando a vida delas em cima disso, tá? Então, estas pessoas, elas ainda estão com a consciência muito focada na vida essencialmente material, tá? Então, esse processo de cura que a gente está vivendo na Terra, de liberação de dores e sofrimentos, ele vai nos dividir em alguns grupos. Então, o primeiro grupo é este que eu acabei de citar, né? É o grupo das almas vivendo exclusivamente na matéria. Elas sequer mal sabem fazer uma oração, mal sabem fazer o sinal da cruz, mal sabem rezar um Pai Nosso. Acho que nem se não sabe fazer sinal da cruz, muito menos rezar um Pai Nosso, né? São almas que muitas delas nem acreditam em Deus, né? Não acreditam em nada que se refere à vida espiritual. Ou então, muitas delas buscam auxílio espiritual, orientação espiritual em seitas, em rituais, em grupos, em filosofias religiosas, aonde filosofias religiosas esotéricas, místicas, né? Aonde estas filosofias espirituais, elas são filosofias que não levam o ser humano para uma introspecção, para um processo de autoconhecimento profundo. Elas levam o ser humano a buscar uma orientação espiritual, mas essa orientação espiritual, ela precisa se reverter em um benefício na matéria. Então, por exemplo, elas vão fazer uma novena para um determinado santo, seja ele de qualquer ideologia religiosa, mas ela vai fazer aquela novena porque ela quer ganhar mais dinheiro, porque ela quer vender tal coisa, porque ela quer comprar tal coisa, porque ela quer conquistar tal negócio, porque ela quer casar, porque ela quer separar, porque ela quer ter, possuir, controlar e viver neste ritmo de vida, tá? Então, estas pessoas fazem parte de um grande grupo de almas, é o maior deles, tá? No mínimo, estão ali uns 70, 80% das almas no planeta, tá? Então, estas são almas que vivem a vida terrena, a vida matéria, certo? Muito bem, então elas vão passar por processos de ter, conquistar, vender, comprar, adquirir, possuir, ostentar, e é isso, elas vão parar por aí, né? A vida delas vai ser isso.
elas são almas que dificilmente têm paz. Dificilmente elas têm paz dentro delas, né? Ou melhor, não é que dificilmente, eu acredito que elas não tenham paz, tá? Elas podem ter momentos de mais alegria, de euforia, não é nem alegria, é euforia, tá? Por algum momento que elas estão vivendo uma conquista material. Ah, eu estou viajando, estou comprando, estou consumindo, estou bebendo, estou fazendo uma festa, estou fazendo um jantar, estou fazendo. Então, ela está tendo um momento de euforia, tá? Mas daí depois ela cai na vida real dela. Ela volta para o seu ambiente familiar, ela vê que tem um pai que não é, que é não sei o que tem não sei o que lá, ela tem um filho que tem um problema aqui, um problema lá. Ela percebe que ela tem um irmão que é assim, um cônjuge que também não existe respeito, não existe harmonia, né? Ela tem um colega de trabalho, um ambiente de trabalho tumultuado, e então ela fica gerando nisso, ela fica gerando nesses tipos de vínculos, tá? Então esta é uma característica de um grande grupo de almas que ainda ficará vivenciando experiências na matéria sofridas, doloridas, perdas e ganhos, perdas e ganhos. Uma hora ganha, outra hora perde, uma hora ganha, outra hora perde, uma hora adoece, daí vai lá, faz tratamento, melhora fisicamente, daqui uns meses, daqui um tempo volta, de ciclos de dor vão se repetindo até que a pessoa desencarna e a alma dela é uma alma perdida, é uma alma que se perdeu nesse caminho aqui desse mundo, é uma alma que dificilmente vai se conectar com Deus, tá? Dificilmente vai se conectar com o amor, com a bondade, né? Dificilmente isso vai acontecer com esta alma, com a bondade, com a fraternidade, com a compaixão, com o perdão, né? Então estas almas, elas estão aqui, né? A gente convive com elas e a gente tem que compreender, tem que, né? Não devemos insistir no processo da cura delas, né? A gente tem que compreender, entender e deixar elas que sigam o caminho delas, ok? Porque certamente, né, gente, se nós ainda estamos aqui encarnados fisicamente neste momento delicadíssimo de cura planetária, é porque nós em outras vidas nós também deveríamos estar nesse grupo aí, certamente, né? Porque senão a gente não estava aqui encarnado. Então, mas tivemos muita misericórdia nos banhando vida após vida, muito amor, muita piedade, muita compaixão de Jesus, Cristo, Samana, de Mãe Maria, de São José, ou São Germain, a energia do raio violeta. E isso foi sendo transmutado, curado, libertado, até que nesta vida, opa, a gente acendeu uma luzinha dentro de nós. E a gente olhou, e olhou, e olhou, e viu que, nossa, o que eu estou fazendo da minha vida? Olha que tipo de vida que eu tenho, olha, mas eu não quero isso para mim, nossa, mas eu não quero mais viver esse conflito. Eu não quero mais ter este tipo de vínculo, eu não quero mais conviver com falsidade, com mentiras, com superficialidade, com enganações. Eu não quero mais conflitos, eu não quero hora tá bom, hora tá ruim, hora tá bom, hora tá ruim, entendeu? Então, este é o segundo grupo. É o segundo grupo das almas que despertaram neste momento planetário. Então, são almas que estão querendo realmente uma vida mais amorosa, mais pacífica, mais equilibrada, mais verdadeira,
certo? Com tudo e com todos os vínculos, com todas as situações. Então, estas almas estão receptivas a trabalhar a aplicação deste livro aqui, né? A aplicação do livro que está ali. A aplicação do livro Além do Karma. É um livro que vai mudar, como diz ali o título, é um livro que esclarece o destino. Então é um livro que a gente vai poder entender, compreender porque que a gente está vivendo isso e nos ajuda a transcender isso, a dar passos importantes em relação à nossa cura espiritual nesse mundo. Então, este segundo grupo é o grupo que desperta, é o grupo que quer uma nova vida, é o grupo que aceitou Cristo e aceitou as curas do Cristo, né? E nós falamos muito sobre a aceitação de Cristo, as curas da energia crística, no módulo 1 do Reiki On Luz, tá? Então, ali a gente explica o que é essa energia crística, o que é esta cura com Cristo. Então, nesse processo, então, as almas aceitaram iniciar um processo de purificação da sua alma, purificação dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, purificações das suas memórias de vidas passadas, memórias desta vida, memória intrauterina, memórias de realidades paralelas, e enfim, é uma infinidade de curas que nós temos que realizar, tá? E é aqui que é importante este grupo, o grupo que desperta, é um grupo que precisa se comprometer, tá? Se esse grupo que desperta ele não se compromete, a cura não acontece. Há uma grande probabilidade da pessoa recair e voltar para o grupo da matéria e reproduzir e continuar no mesmo ritmo, tá? É bem comum nesse período que nós entramos aqui de cura, portal 88, 8 de agosto, né, agora de 2021, nós entramos nessa fase intensa de cura e libertação kármica que vai definir os destinos das nossas vidas, tá? Então, quem está nesse segundo grupo, quem está nos ouvindo e leva a sério, a gente acredita que está levando a sério a sua cura espiritual, então as hierarquias, né, confiam em nós, então ela diz assim, este grupo precisa de instruções, apoio, amparo, precisa de muita dedicação, precisa de muito comprometimento, precisa mudar seus hábitos de vida, precisa incorporar a meditação, a oração diariamente na sua vida, precisa ler, precisa estudar, precisa se instruir, tá? Porque uma evolução espiritual no nível que as hierarquias do Cristo cósmico nos orientam é uma evolução com consciência, não é uma evolução inconsciente, uma evolução que você vai se curando pela dor, mas você não vai entendendo direito aquilo. Você vai, que muitas vezes uma evolução pela dor não gera uma cura, gera um sofrimento e uma involução, porque a pessoa começa a se revoltar. Ela começa a se revoltar contra Deus, contra Jesus, contra a Mãe Maria. Aí ela vai dizer que Deus não existe, que não acredita em Maria, que não acredita em não sei quem, né? Uns dias atrás recebemos aqui uma mensagem de uma pessoa que disse assim, que ela não acredita nesse tal Jesus, nessa tal Maria, que se realmente eles estivessem aqui para ajudar, eles já teriam ajudado ela e tal. Enfim, né? Esta é uma alma que não conseguiu, por mais que seja uma alma que se empenhou, mas ela se empenhou, mas com a visão da matéria e não com a visão espiritual.
Esta é a diferença. Então é aqui que nós temos que chamar a atenção. Esse livro, ele nos chama a atenção para uma cura que nós temos que transcender o olhar da matéria. Porque a pessoa busca uma cura espiritual, mas ela quer uma cura a partir da sua necessidade, a partir daquilo que ela acha que para ela é importante. Então, este tipo de pessoa não será agraciado com as curas do Cristo cósmico. As pessoas que persistirem em fazerem curas, novenas, orações, para manterem o seu padrão de vida, ou então para controlarem, para manterem a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de viver, ela deve prevalecer sobre ou sob uma orientação divina superior. Então, este tipo de alma, este tipo de filho, filha que está aqui se curando, não consegue receber as bênçãos divinas da luz do Cristo cósmico, tá? Porque é uma alma ainda que não compreendeu que a vida aqui na matéria precisa ser transcendida, precisa ser liberada. É uma alma com muitos padrões negativos, né? E esses padrões, essa forma de pensar, essa forma de agir, essa forma de viver, estão impedindo, funcionam como uma grande barreira, né, na vida evolutiva da pessoa. É como tá ali, essa barreira está ali e não transcende aquilo, né? Então, pegando este exemplo desta pessoa que mandou esta mensagem para nós, né? Então, que ela não acredita mais nesse tal Jesus, nessa tal Maria, né? Então, esta é uma representação de uma filha, de um filho, né? Que está com esse comportamento, um comportamento ainda bastante egoísta, bastante orgulhoso, né? Existe uma energia de egoísmo, de orgulho, de soberba bem intensa, por mais que a pessoa acha que não, mas ela tem, porque ao longo da caminhada dela, ela continuou fazendo as mesmas coisas, né? Ela continuou tendo os mesmos padrões. Por exemplo, eu me lembro uma vez esta alma, né, em um momento de diálogo com ela, ela me questionou, mas por que eu não posso comer carne? Por que eu não posso não sei o quê, não sei o quê? Então, veja, é uma alma que ela não conseguiu entender que para uma evolução na luz, nós temos que deixar de nos alimentar de vidas que são mortas. Um porquinho, um franguinho, um boizinho, entenderam? São mortos, é uma vida, é um ser vivo que foi morto para você se alimentar. Então, quem ainda não conseguiu entender isso, né? Quem resiste a esse tipo de instrução que as hierarquias nos trazem, então este filho, esta filha, infelizmente ainda não está pronto para transcender este karma material, né? E a gente tem que entender, tem que compreender, tem que deixar que essa alma prossiga nesse caminho da matéria, porque é uma alma que ainda terá que passar pelas experiências, terá que entender o porquê, por exemplo, é um exemplo apenas, o porquê que não se pode consumir carne, porque está se consumindo a dor de um ser vivo. Tá? Está se consumindo, está adquirindo a dor, o sofrimento, a raiva e o medo que o animalzinho tem, que ele emana quando ele está sendo morto, tá? Então, essa energia, todas as pessoas que comem carne, elas entram nesse campo vibratório, elas contaminam o seu campo psíquico, o seu perispírito. E aí, nesse sentido, esta alma, ela realmente não vai transcender a lei do karma material, tá? Então, ela precisa de mais tempo, de mais entendimento, de mais amadurecimento, tá? Então, este é um exemplo,
Estão vendo? É um exemplo que a gente está dando. Então, temos esse grupo da extrema matéria, temos o grupo que está despertando, mas vai ter que pegar firme na sua cura, na sua evolução, senão não vai conseguir andar para frente não, tá? Estudar, ler, meditar, vai ter que mudar o seu padrão de vida, mudar totalmente, tá? Vai ter que colocar, vai ter que inserir na sua forma de viver a rotina da oração e da meditação. Vai ter que permitir que Deus entre na sua vida, tá bom? E aí ela vai passar por muitos estágios de cura, por muitos ciclos, por muitos anos de cura. É como uma escada, eu vou subindo degrau por degrau, degrau por degrau, tá? Uma cura espiritual não é, por exemplo, como fazer um tratamento, eu vou fazer 10 sessões, por exemplo, né, de fisioterapia para poder fazer lá um ajuste no músculo, alguma coisa assim, não sei, né? Sim, este tipo de tratamento, 10 sessões, 15 sessões, 20 sessões, tá tudo certo. É um tipo de tratamento terreno. Tá tudo bem, funciona, né? Agora, uma cura espiritual é a cura da alma. Não existe tempo para a cura da alma, tá? A cura da alma é infinita, o tempo é infinito. Então, aqui, neste momento que nós estamos inseridos, neste momento que nós estamos vivendo aqui, nós estamos dando passos importantes para nós um dia podermos estar em um mundo, em uma realidade de vida mais sutil, tá? Porque no momento nós estamos em uma realidade muito densa, tá? Então, o que que acontece? Essa realidade, ela é uma realidade que impede a densidade mental, emocional, espiritual, ela impede as pessoas de se realinharem com uma cura profunda da sua consciência, do seu coração e também uma cura do seu corpo físico, tá? Então, por isso que é fundamental nós estarmos colocando diariamente esta rotina nas nossas vidas, a rotina da meditação e da oração. E termos também bastante entendimento que durante uma cura, este segundo grupo que escolheu o caminho da luz, ele precisa saber que ele vai passar por momentos desafiadores na cura, tá? Uma cura espiritual verdadeira e profunda tem momentos de tristeza, tem momentos de angústia, tem momentos de dores físicas, tem momentos de perturbação mental, perturbação emocional. São momentos, tá? Quando você recebe aqueles impulsos de cura, então libera aquela luz divina, entra nas nossas células e ela puxa aquela informação negativa que está dentro das nossas células, dentro dos nossos átomos, moléculas, dentro dos nossos corpos sutis, corpo duplo etérico, astral, emocional, mental, tá? Ali ela vem e puxa, drena, naquele momento dá uma reação negativa em nós, tá? Então, às vezes tem pessoas que elas acabam ficando um pouco duvidosas em relação a uma verdadeira cura, mas é isso, tá? A pessoa vai passar por esse momento, mas é assim, gente, em média é de 3 a 5 dias, em média, que a pessoa fica com esses sintomas um pouquinho mais intensos, tá? Depois passa. Aí fica bem, vai ficando mais leve, vai ficando mais. A mente vai se abrindo, o coração vai se abrindo, a vida vai andando, a pessoa vai tendo mais entendimento, mais aceitação, mais humildade, mais compreensão no caminho da cura. Aí ela continua, ela vai fazendo meditações, ela continua. Esse ritmo precisa ser incorporado por nós, porque senão não existe evolução, não existe cura, tá bom?
Bom, depois disso, ela vai passar uns dias bem, um período super bem, momentos super bons. De repente, vem de novo mais um impulso de cura. E aí, de novo, ela pode sentir um pouquinho de dor, de novo, ela pode sentir uma manifestação emocional negativa. E nesses momentos, sempre nós precisamos nos colocar em recolhimento, em oração, e pedirmos para que o nosso eu superior, pedirmos para que o plano divino que nos ampare, pedir para que Deus nos mostre a origem disso, tudo que a gente pode saber, tudo que a gente pode entender, tudo que está na nossa programação divina que nos mostre a origem desta dor, a origem deste sentimento, né? Ou se a gente não quer saber, a gente pode dizer assim, então que vá na origem, que o plano divino derrame as suas bênçãos, a sua luz na origem desta dor, né? E aceite isso e deixe que isso se limpe, deixe que isso se libera e tá tudo bem, tá? A aceitação. Então esse é o segundo grupo que vai conseguir aplicar este livro, que vai conseguir aplicar as instruções deste livro, tá? É o grupo que está aceitando de uma maneira muito verdadeira a sua evolução espiritual, a sua cura espiritual, tá? Certo? E o terceiro grupo, não, só um pouquinho. Ainda nesse segundo grupo, como eu falei antes, né, mas só para lembrar, este segundo grupo ele passa por constantes ajustes, tá? E nesse, como eu acabei de dizer, né, os momentos que vem, o que acontece, daí já libera os sentimentos e assim vai. E tem um detalhe, esse segundo grupo, nós precisamos persistir, persistir, se dedicar, é diariamente, tá? Mas sem aquela visão de que eu estou me curando porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, porque eu quero dessa forma, tá? Porque aí vai acontecer que esse grupo pode ter uma divisão também. Esse grupo pode acontecer que parte vai andar na evolução correta, aceitando com humildade, com amor, com dedicação, com paciência, o plano divino se colocar nas nossas vidas. E esse grupo pode se dividir naquele grupo de filhos que se rebelam, que se revoltam e que então vão voltar para o karma na matéria, tá? Pode acontecer isso também. Aí tem que deixar esses filhos andarem, essas almas andarem o tempo que for necessário para o despertar delas, tá bom? E tem o terceiro grupo, então, que é o grupo que já aceitou, que já passou alguns anos atrás, já vem passando há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, há 10 vidas, há 5 vidas, há 20 vidas, entendeu? Já vem passando por muitas vidas de cura. Esse é o terceiro grupo, é o grupo mais consolidado de filhos, é o grupo mais alinhado de filhos. Então, esse grupo ele pode vir a ser contactado com a hierarquia para vir a desenvolver um trabalho evolutivo em união com a hierarquia do Cristo cósmico, tá? Então, estes filhos eles vão continuando as suas curas, eles vão se purificando, eles vão avançando, igual a todo mundo, mas também eles já estão mais fortalecidos, eles já amadureceram, eles já transcenderam certos assuntos na matéria ou muitos assuntos. Então eles vão colaborar nessa dissolução kármica conosco, tá bom? Então, olha só, serão 3 grupos de filhos que vão estar se definindo nesses próximos tempos. Vão estar se definindo, não. Na verdade, já está se definindo, né? Só que agora eu vejo que esse segundo grupo ele vai ampliar, ele vai estar se destacando mais, ele vai estar vindo mais, o segundo grupo, né?
E o outro grupo, o primeiro, aquele que ficou na matéria, esse também, esse já foi, né? Esse aqui a gente já nem, queridos, deixa eles ali, que esses ali já andaram o que eles tinham que andar e não tem muito mais o que fazer na matéria com eles, né? E esse segundo grupo ainda, nós vamos ter uma grande oportunidade, tá? De transcender esse processo todo negativo. E esse terceiro grupo, ele vai se fortalecer, podem haver fusões, podem haver uniões de um grupo aqui, um grupo ali, um grupo lá, de filhos que estão com propostas similares, mas que são propostas que se complementam, são propostas que se fortalecem, né? Então, isso pode acontecer nessa próxima etapa de cura espiritual, tá? Então, esses pontos que trouxe agora, né, foram feitas estas reflexões com todos, é para que nós tenhamos consciência, né, do que é um processo de cura kármica e o que é também estarmos atentos, essa é a palavra-chave, estarmos atentos a essas divisões, a esse afunilamento nos processos de escolhas das curas, escolhas dos caminhos, aonde nós vamos estar, no grupo que vai persistir na matéria e vai se envolver no karma e manter-se na matéria em sofrimento, porque vai ser cada vez mais sofrido isso. Os filhos que vão permanecer nesse caminho da continuidade das curas e das purificações e de um despertar, mas terão desafios, terão que persistir muito, terão que se dedicar muito, 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 tá? E o terceiro, que já está ali apontando, uns já estão solidificados um pouco mais, outros vão entrar num caminho um pouco mais sólido, mais fortalecido, que é o grupo de filhos que vai se fortalecer nessa cura, mas também vai colaborar no fortalecimento da cura dos filhos que vão despertando. Enfim, todos somos filhos unidos em cura neste mundo e neste planeta para o bem de todos, tá bom? Bom, vamos lá então. Então, agora, feitas essas considerações, feitos esses apontamentos, vamos para o entendimento, por exemplo, de um dos processos de cura que nós temos que fazer aqui. Vamos ver aqui. Hoje nós vamos falar, então, na parte 3 do livro, que se chama A Liberação do Karma, a saída do labirinto, tá? Vamos ver aqui. Aqui. Essa parte aqui. Muito bem. Isso mesmo. Estava só conferindo isso mesmo. Então, aqui. O karma planetário e humanitário, ele é compulsório, tá? Ou seja, todos possuem e têm um débito a saldar. É aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Então, todo mundo que está no planeta Terra e aqui encarnado, nós temos que aceitar isso. Nós temos que aceitar que nós cometemos atitudes, que nós geramos uma energia, que nós geramos uma energia de ação, de reação, uma energia de causa e efeito que nos prejudicou e prejudicou outras pessoas, tá? Bom, e nesse sentido, quando a gente tem essa consciência, então nós vamos verificar assim, mas qual é a origem, o porquê que eu gerei esse tipo de situação negativa, né? Então, um dos pontos negativos que fez com que a gente se mantivesse presa a comportamentos repetitivos, a viver um karma compulsório, né? Aqui, ó, compulsório. O que é compulsório? A pessoa é obrigada a encarnar. Ela tem que encarnar, ela está ali presa por padrões repetitivos de comportamento. Ela não conseguiu evoluir, tá? Então, a origem disso vem da rede neural,
tá? Nós já falamos uma, falamos duas, falamos três, falamos 4 vezes e nós vamos falar quantas vezes forem necessários, tá? Então, a origem deste karma planetário e humanitário, o que mais aprisiona as almas aqui é esta rede neural, que é uma prisão, um esquema de aprisionamento entre e com as almas, tá? Então é aqui, quer ver? Vamos tentar pegar um exemplo. Vamos pegar aqui, essa moça que tá aqui, né? Vamos pegar aqui essa imagem, aqui, aproveitar aqui. Muito bem, essa aqui é uma alma, ela está aqui, está encarnada, está nesse mundo, ok? Muito bem. Então, esta pessoa, ela tem um grupo familiar, tá aqui, né? O grupo familiar dela aqui, tá? E esse grupo familiar tem também ele tem uma ancestralidade, né? Paterna e materna. Pai, mãe, avô, avó, tá aqui, né? Essa é a ancestralidade dela. Muito bem. E essa ancestralidade, ela tem uma história kármica aqui na Terra. E essa ancestralidade, ela está presa, né? Ela está presa ao esquema de aprisionamento do karma, vou pôr aqui karma familiar. Tá aqui, ó, karma familiar, tá? Muito bem. E esse karma familiar aqui, a origem dele, né, vem, né, desta rede neural aqui, tá? Então, por exemplo, vamos lá, vamos pegar aqui. Ó, aqui está o planeta Terra, vamos pensar aqui, é o planeta Terra, tá? Muito bem. Aqui é a superfície da Terra, é onde os seres humanos estão, né, vivendo na superfície, trabalhando, estudando, reproduzindo coisas da matéria. Muito bem. As almas estão aqui na superfície. E nós temos as realidades paralelas da Terra. Nós temos as realidades paralelas, que são as realidades espirituais da Terra. E nessas realidades espirituais existe então aqui como se fosse uma realidade, como se fosse não, é uma realidade como se fosse uma grande cadeia, tá? É uma grande cadeia. E nesta realidade aqui existem 7 níveis de aprisionamento. Então, toda a alma que ela está encarnada aqui na superfície, ela está aqui, ela está presa aqui nesses 7 níveis de aprisionamento kármico, tá? Então, ela está presa em família, ela está presa em casamentos, ela está presa com vínculos conjugais, afetivos, sexuais, está presa com trabalho, renda, estudos, vida espiritual, saúde e assim por diante, tá? São esses níveis principais aí, tá bom? Vida social e assim por diante, consumo, essa vida terrena normal. Então, esta pessoa, ela vive, né? Ela vive nessa realidade paralela, ela tem muitas outras, vamos denominar essa moça aqui vamos pôr um nome aqui para ela, de Ana, por exemplo. Vamos pôr esse nome, é um nome figurativo, né? A Ana. Então, a Ana, ela está aqui na matéria, mas ela tem muitas outras Anas, muitos outros eus dela vivendo nesta rede neural, tá? E aqui o que acontece? Se ela não percebe que a vida dela é uma ilusão, que a vida na matéria é uma ilusão, ela fica reproduzindo, né, este karma planetário aqui. Ela fica vivendo e fica reproduzindo a vida aqui, achando que a vida na matéria é a única saída e só tem essa vida, não tem outra, né? Então é uma alma completamente perdida e desconectada da vida. Da verdadeira vida, da vida espiritual. Então, por isso que este karma planetário e humanitário, ele é compulsório, né? Então, nesse sentido, então as pessoas, quando elas acham que aqui a vida é só matéria, elas vão cometer muitos erros.
elas vão fazer de tudo para conseguir ter na vida aquilo que elas querem, não aquilo que elas precisam, né? E aí elas podem prejudicar muitas pessoas nesse sentido. Podem, obviamente, prejudicarem a si e prejudicarem ao outro, tá? Mas aí tem gente que se pergunta, mas e o plano divino nunca ajudou? A luz nunca interviu? Claro que interviu, né, gente? Continua intervindo. Olha esse trabalho que a gente está fazendo, olha o trabalho que José Trigueirinho Neto fez e deixou para a humanidade através das hierarquias. Olha o trabalho dos mensageiros, olha o trabalho do Instituto On Luz, olha o trabalho de outras almas de luz que estão por aí fazendo um trabalho abençoado. Sim, se faz, ocorre que, como eu falei anteriormente, as pessoas não têm a disciplina, a dedicação e o empenho, ou têm muito pouco, para poder darem andamento às suas curas espirituais. Elas são muito, ainda não despertaram, não entenderam efetivamente que elas vivem no mundo e que elas são prisioneiras desse mundo, são prisioneiras do sofrimento, são prisioneiras da dor, são prisioneiras da doença. Isso é muito, muito triste. São prisioneiras de vínculos doentios, vínculos sofridos, tá? São prisioneiras de um sistema monetário, financeiro desigual, injusto, sofrido para grande parte da humanidade. Então, estas pessoas, elas tendem a gerar muitos, né, muitos karmas, né, elas tendem a gerar muitas ações que vão aprisioná-las, vão fortalecê-las ainda mais no karma material, tá? Por exemplo, vamos dar um exemplo concreto aí. Uns anos atrás, eu acompanhava uma pessoa, uma jovem estudante de um curso na área da saúde, muito interessante. E ela chegou para a sessão, ela estava cursando ali um curso na área da saúde, né? E essa área da saúde, ela iria ter que se dedicar muito para ajudar as pessoas na área da fonoaudiologia, tá? Muito bem. Uma menina inteligente, uma menina com potencial, né? Uma pessoa realmente uma alma com grande potencial de desenvolvimento espiritual aqui. E ela chegou porque ela tinha um padrão de medos, de inseguranças, ela se sentia muito insegura em apresentar trabalhos acadêmicos, essas coisas assim, né? E se trabalhou esta energia e ela melhorou e conseguiu avançar, conseguiu andar, conseguiu, né? Se formou. Só que na hora de se formar, ou melhor, na hora de ela atuar na área, ela não atuou, porque ela não persistiu na cura espiritual, porque ela ainda tinha certos medos, certas dúvidas, certas inseguranças, né? E ela começou a achar que ela não ia conseguir sobreviver desse trabalho. Imagine esta área, uma área abençoada. Então ela recebeu apoio, a hierarquia cuidou dela, a hierarquia limpou muitas coisas para que ela conseguisse se formar, né, se habilitar nessa área, e ela não persistiu na evolução dela para ela se tornar uma profissional segura, uma profissional dedicada na área. Parou, estacionou. Por quê? Porque ela estava com muitas outras delas, né? Muitas outras partículas dela vivendo na energia da matéria. Então ela se vislumbrava muito com sucesso, com dinheiro, com uma vida boa, com viagens, né? Então ela queria trabalhar para ter isso. E ela se deu conta que de repente na área dela ela não ia ter ganhar tanto dinheiro assim, né? Fora outros padrões que tinha, né, de medos, de insegurança, enfim. Esta filha, ela não compreendeu, por exemplo, que a área dela seria uma área para uma cura kármica dela,
que ela prestaria um serviço para a humanidade, para as almas dentro daquela área, e ao mesmo tempo ela estaria se curando e ajudaria na cura de outras pessoas. E ela desistiu. E viajou para o exterior e foi executar uma outra vida lá no exterior, né? Ganhar bastante dinheiro, enfim, e foi, se perdeu, se desalinhou, se foi. Esta é uma alma que se perdeu na evolução, né? Uma semente que foi colocada uma luz, mas essa semente não germinou. Entenderam? Então esse é um exemplo, né, do porquê que nós temos que cuidar para nós não gerarmos, para nós não cairmos nas tentações desse mundo, as tentações materiais, financeiras, as tentações luxuosas, as tentações. O que é uma tentação material e financeira? É você ter bastante dinheiro para você usufruir de uma maneira egoísta, para você comprar coisas que você não precisa, para você ter o melhor carro, a melhor casa, a coisa mais luxuosa, a coisa mais grandiosa, a coisa mais suntuosa, sendo que tem tanta gente que não tem nem aonde morar, não tem nem o que comer, né? Crianças passando necessidade, estão vendo? Então, esse tipo de padrão gera em nós um aprisionamento kármico muito intenso. Então, almas que vivem este tipo de comportamento, e entre outros, são filhos e filhas que terão que um dia saldar esse karma com a humanidade. Saldar esse karma, esta dívida com a humanidade, né? Nesta vida, não sei se vai dar tempo, mas nas outras, nas próximas, em outros mundos kármicos, provavelmente esse tipo de comportamento que mencionei, né, apenas como um exemplo, que serve, tem muitos outros exemplos assim, né? Esse tipo de exemplo ele é um exemplo para que a gente reflita, para que a gente repense, para que a gente medite, para que a gente amadureça, né? Para nós fazermos uma autoanálise do quanto nós temos ainda a curar, a purificar, a libertar-se de um comportamento narcisista, de um comportamento controlador, de um comportamento egoísta, né? Que ao longo de muitas encarnações a gente foi alimentando isso, tá? Bom, e a luz, ela sempre esteve dando amparo, né? Ela nunca deixou de amparar ninguém, né? Só que como é isso que a gente fala, né? A gente recebe as oportunidades, só que as pessoas, elas não aceitam, né? Elas não aceitam. Elas vão querer ficar ainda na reprodução daquela vida lá, tá? Então, o que vai acontecer? Vai entrar no karma bastante negativo aí, tá? Bom, e um outro exemplo do quanto a hierarquia trabalha para nós é assim, ó, um dos exemplos mais intensos, né? É a descida de Jesus, do Avatar Jesus Cristo, né? Que é também uma frequência da supremacia de Deus. Então, aqui, e de Mãe Maria, que também é uma supremacia e um desdobramento da força de Deus, da fonte suprema maior, tá? Então, gente, meu Deus, vocês já pararam para pensar quem verdadeiramente é Jesus? Vocês já pararam para pensar quem verdadeiramente é Maria? Vocês já pararam para pensar que eles são a força suprema de Deus em ação aqui neste planeta? E quantos de nós estamos seguindo os ensinamentos, estamos seguindo as orientações e as instruções dessas amadas consciências? Quantos? Quantos estão? Tem gente que não sabe, que nem sabe que tem instrução, né? Então imagine só que delicada a nossa situação. Então não dá para culpar Jesus, culpar Maria, culpar qualquer pessoa
né? Porque não tem ajuda. Na verdade, tem ajuda, mas é que você que não se abriu para a ajuda verdadeira, nós, né? Não nos abrimos para a ajuda verdadeira que a nossa alma precisa, tá? Porque olha só, porque as curas, então, diante dessas realidades, elas se tornaram tão morosas e tão sofridas, porque nós fomos transgredindo leis superiores. Nós fomos transgredindo as leis e nós fomos aqui, ó, a humanidade continuou transgredindo leis superiores e este karma se tornou, ops, faltou a última a fala ali, e este karma se tornou um karma pesado demais, uma cruz pesada demais. Sim, é uma cruz pesadíssima que todos nós temos que carregar. Sim, cada um terá que carregar a sua cruz, cada um terá que curar a si, cada um terá que assumir esse compromisso. Aquilo que eu falei, né, uns minutos atrás, aquilo que a gente refletiu uns minutos atrás. Não deem a responsabilidade para o outro te curar. A responsabilidade é tua, o compromisso é seu, o compromisso é nosso, a dedicação é nossa, tá? Nós podemos sim contar com o apoio, com o amparo uns dos outros, nos orientando, nos apoiando, nos unindo verdadeiramente e nos ajudarmos. Sim, os outros irmãos, os outros filhos que já trilharam um caminho de evolução, que podem colaborar conosco, sim, eu acho que sim, a gente deve contar com a colaboração, com a cooperação, com a clareza espiritual de quem já trilhou esse caminho. Mas quando a gente recebe uma orientação e a gente não segue essa orientação, né, porque continua ali teimoso, continua ali, né, não aceitando essas purificações, então a gente acaba transgredindo leis superiores, tá? E ao transgredir uma lei superior, é como se eu tivesse virado as costas para as orientações divinas, para as orientações de luz, né? Do exemplo que dei antes, né? Daquela amada alma, daquela amada filha, né? Que ela recebeu uma grande oportunidade de estudar, de fazer um curso superior, numa universidade boa, um curso bom, mas ela negligenciou esta oportunidade, né? Ela transgrediu uma lei superior. E como a gente falou, ela transgrediu essa lei porque a vida na matéria falou mais alto, né? A vida na matéria falou mais alto. Então, isso é um processo delicado, é um processo que faz parte da cura dela, da evolução dela, do caminho dela, né? Mas ela vai responder por isso, né? Todos nós, todos estamos respondendo e vamos ainda responder por muitas etapas de cura ainda nesta vida e nas próximas pelas transgressões que a gente realizou aqui na Terra. Como eu falei, parte dessas transgressões, né, parte delas foi gerado por esse aprisionamento na rede neural, onde as pessoas estão presas mentalmente, emocionalmente, com coisas negativas, padrões negativos e assim por diante. Mas parte também provém de um comportamento narcisista e egoísta da nossa parte, tá? Porque, por exemplo, quando eu sei que eu não posso mentir, por exemplo, né? E eu minto, o que vai acontecer? Eu sei que a mentira é um erro, por que eu vou errar naquilo? Quando eu sei que trair também é algo ruim, por que eu vou trair a pessoa, né? Por que eu vou enganar uma pessoa, seja em vínculo conjugal, afetivo, seja em vínculo de trabalho? Por quê? Por que eu vou fazer isso? Então, ali também existe um padrão de personalidade nosso que nós precisamos nos dedicar com mais força, com mais empenho para podermos sair desta matéria extremamente orgulhosa e egoísta,
tá bom? Então, veja bem, a gente não pode ficar culpando. Mas eu tenho minhas outras partículas. Eu também tenho as partículas que eu estou recolhendo, mas em nenhum momento, né, eu estou ali constantemente em oração. Eu sempre me olho diariamente, eu me avalio, cada vez que eu vou atender uma pessoa, eu rezo, eu peço que a luz divina me guie, que a verdade me guie, que é o correto me guie, entendeu? Que eu fique atenta, que Jesus sejam os meus ouvidos, né? Que a Mãe Maria seja os meus olhos, que a hierarquia seja a minha fala, porque eu sou uma alma imperfeita. Eu estou em evolução nesse mundo. Então eu tenho que estar atenta. Quando eu tenho essa consciência que eu estou aqui para uma evolução, eu fico mais sintonizada e a probabilidade de cair nos erros, de cometer erros, diminui consideravelmente, tá? Então, esse caminho a gente tem que trilhar dia a dia e não de vez em quando, né? Porque aí de vez em quando é aquilo, né? Vai cair naquele grupo lá que a gente já falou, certo? Então, vamos lá, vamos para a próxima orientação aqui, né? Então, muitos não aceitam mudar, ó, acabamos de falar, muitos não aceitam mudar e aumentam as suas mazelas espirituais, tá? Então, realmente, as pessoas vão entrar num sofrimento muito grande, vai aumentar, né? É como se fosse uma dívida que eu aumento. Eu já vim com uma situação que eu tinha que curar e eu não curo aquilo. Então, eu vou aumentando este karma, né? Essa dívida aumenta. Então eu tenho que me dedicar mais para poder pagar essa dívida. Eu tenho que me dedicar mais em oração, em meditação, em empenho, em estudo. Eu tenho que fazer escolhas ao invés de viver uma vida material, essencialmente material. Eu vou ter que fazer um equilíbrio disso, né? O equilíbrio, buscar constantemente esse equilíbrio, tá? Então, como é que eu faço isso na prática, né? Primeiro ponto, aceitar com naturalidade e neutralidade. Aceitar com naturalidade um padrão negativo que eu tenho. Tá, eu tenho a raiva. Ok, eu tenho a raiva e a irritação. Aceita e não se julgue. E diga assim: agora eu quero que o plano de Deus me cure e me liberte deste nervosismo e desta irritação. E entra em oração, e entrega, e perdoa, e se perdoa, e tenha paciência e ame-se, tá bom? Segundo ponto, deixar o plano evolutivo maior cuidar da cura da alma de todos os envolvidos, tá? Aqui também. Então, muitas pessoas, todos nós, né, quando nós estamos no caminho da cura, a gente quer que as coisas aconteçam da nossa forma, né? A gente já vem falando isso, a gente já vem repetindo, as hierarquias já vêm nos orientando sobre isso, né? Mas ainda percebe-se, a hierarquia ainda percebe que nós temos ainda um padrão de querer controlar a vida da outra pessoa, né? De querer controlar o fluxo das coisas. Então também não é uma coisa muito legal, né? Por exemplo, esta semana passada, não lembro, ocorreu uma situação de uma pessoa que passou num processo seletivo para um trabalho, né? Eu já vinha acompanhando ela há um tempo e graças a Deus, né? Ela passou num processo seletivo e ela ia ser chamada. E ela se esforçou, ela se dedicou, ela tem uma capacidade para exercer aquela função que ela foi selecionada. Então ela estava me dizendo, sim, pois é, então eu fui selecionado e tal, então agora eu vou ver, se não for, olha só, se não for muito longe, porque essa pessoa ia ter que sair da casa onde ele está e vai para um outro lugar trabalhar. Se não for muito longe, eu vou. E eu, como é que é? Se não for muito longe, como assim? E se está na programação divina para você ir? E se você tem que se deslocar até uma outra cidade para você exercer essa atividade profissional?
Por que que você não vai? Você não batalhou, você não fez orações, você não pediu que o plano divino te levasse no melhor lugar, você não se dedicou para isso? Então por que que agora você está colocando se? Se, ou seja, está colocando a tua vontade, entendeu? Sobre um plano divino que abriu as portas para você. Ó, vocês estão vendo? Estão vendo como é delicado? Vocês estão vendo como a gente tem padrões que se manifestam em nós sutilmente? E a gente às vezes nem percebe isso. Por isso que Jesus nos dizia: ore e vigie, e peça que verdades te guiem, né? Esse é um ponto aí. Então, vamos ter que parar com esse comportamento de querer controlar a nossa vida e a vida dos outros, porque senão vai dar tudo errado. Vamos ver. Desenvolver o amor e ver a cura como uma tarefa evolutiva que faz parte da rotina da vida. Acabamos de falar, né? A gente não pode ver a cura como um sofrimento. Quando vem uma dor, quando vem uma perturbação, na hora, agradece, 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 diz obrigado, Senhor, obrigado, Mãe Maria, obrigado ao Pai Jesus, ao Pai Supremo, obrigada aos anjos que estão me trazendo mais uma cura. Agradece, mas tem gente que chora, tem gente que se lamenta, tem gente que, ai meu Deus, eu não sei o que eu faço, mas de novo, mas parece que nunca termina, quando eu acho que eu vou, daí vem de novo. Essa pessoa, enquanto ela não mudar o padrão dela de reclamação, ela não vai avançar. Por isso que ela não consegue ver certas verdades. Um dos motivos que a hierarquia nos diz que as pessoas não enxergam, que nós não enxergamos as verdades profundas nas nossas curas, é porque nós reclamamos, porque nós não aceitamos quando uma cura chega. Então já vem aquele padrão de reclamar. Mas eu não vou ter sossego nunca, mas eu só queria uma paz na minha vida. Ai, não aguento mais. Pois é. Pois é, pois é. Mas você não está pedindo cura? Então a cura está chegando. Aceita, acalme-se, ore e deixa Deus te curar. Deixa Deus tocar nesse coração dolorido, no nosso coração e arrancar essas coisas ruins que está dentro da gente, né? Isso aí não presta para nada, né? Ó, não. Opa, aqui, é lamentar, ó, errei aqui, tá? Aqui, ó, não lamentar, ops, peraí, aqui, vou pegar aqui a canetinha, ó, não lamentar, aqui é um A, tá? Aqui fui eu que errei, na digitação mesmo. Não fazer comentários ou raciocínios desnecessários. Ah, mas será que agora eu vou fazer assim? Daí a pessoa fica ruminando, aquela coisa vem na mente, e daí vem isso, é porque daí agora eu vou fazer assim, e daí agora eu vou fazer assado, daí por que isso veio de novo? Porque, meu Deus, e daí a pessoa traz tudo pra mente. Aqui, fica aqui. Fica aqui, sabe? Parece que está cheio de pensamentos, esses pensamentos vão fazendo isso com ela. Vão fazendo. E ela vai se afundando, vai se afundando. Ao invés daquele pensamento vir aqui, ela tem que falar assim. Quando vem um pensamento ruim, gente, a primeira coisa que a gente tem que falar é assim: respira, olha para aquilo e diga: eu aceito e eu entrego para a cura. Eu aceito este pensamento que está vindo aqui, é um pensamento perturbador, eu aceito e libero ele para Deus. Eu entrego para o plano divino, eu entrego para a luz, eu entrego para curar, purificar, libertar, transmutar. Entra em oração, faz a meditação. Gente, isso aqui sai, sabe, de repente, sabe, desaparece, tu não tem mais isso, tá bom? Muito importante isso. Orar desinteressadamente e com devoção, né? O que é orar desinteressadamente? Nossa! Eu fazendo uma oração, por exemplo, vou dar um exemplo. Fala de mim, tá? Aqui, atenção. Eu tô fazendo uma oração, a oração para o meu sobrinho, tá? Eu tenho um sobrinho, uma criança muito querida, que eu acompanho ele há muito tempo, desde muitas vidas, a gente tem uma história de muitas vidas.
Ele hoje tem 6 aninhos, então eu acompanho ele desde antes de nascer, né? Quando a mãe biológica dele estava grávida, então eu aplicava, né, a energia do reiki, fazia as orações, ela vinha para as sessões, e assim foi, tudo bem, foi, né? Assim foi sendo feito. E foi me revelado um bom tempo atrás, lá quando ele era criança, era pequenininho, era bebê, ele tinha uma ligação espiritual muito forte comigo, né? E foi me revelado que em outras vidas, esta criança, o pai e a mãe dele, né? Ou seja, o meu irmão biológico, que é pai o meu irmão de kármico, né? De família biológica, o pai dele e a mãe dele, em outras vidas, eles tinham passado por processos emocionais onde eles tinham se separado, onde eles tinham vivido sofrimentos, e essa criança ela tinha sido negligenciada os cuidados com ela. Então, eu em várias vidas assumi a maternidade desta criança, né? Então é óbvio que nesta vida, quando ele reencarnou, quando ele nasceu aqui novamente, ele tinha uma ligação forte comigo e eu com ele, né? Mas por um período eu fiquei com muita vontade de que ele ficasse comigo. Olha só, ó, um padrão se repetindo, percebem? Então eu rezei, eu meditei, mas eu percebi ao mesmo tempo, vinha assim para mim, não, isso precisa ser curado, isso precisa ser libertado. Então foram feitas curas, eu fui fazendo curas desinteressadamente, eu fui rezando e fui pedindo para que o plano de Deus se cumprisse na vida dele, na vida do pai dele, da mãe dele. E o que aconteceu? Foram sendo curados os traumas, os bloqueios entre o pai e a mãe, né? E o pai e a mãe estão juntos, né? Estão se curando, estão evoluindo, estão andando, e a criança permanece com eles, porque ali existe um resgate, uma reparação kármica entre eles três, né? A minha função nesta encarnação foi pedir ao alto, rogar ao alto e me colocar em oração diária para esta criança, para que este pai e esta mãe consigam, nesta encarnação, cuidar até o que está planejado, até onde está organizada esta evolução, esta cura entre eles. Se um dia, daqui uns anos, daqui um tempo, essa criança que poderá estar um adolescente, poderá estar um jovem, ela estiver que estar comigo, isso vai acontecer, né? Mas se não, neste momento, esta é a cura kármica que esta criança precisa viver, que esta alma precisa viver, que a alma do pai e da mãe dela precisam viver. E não a minha vontade, né? Que no início a minha vontade é que ele estivesse comigo. E ele também, ele várias vezes manifestava essa vontade de querer morar com a tia Mari, de querer estar com a tia Mari. Né? Mas enfim, percebam, ó, isto é um exemplo que eu dei da minha vida de cura, né? No ambiente familiar, tá? Então, orar e deixar que Deus conduza, que Deus conduza. E aqui a gente vai, e aqui sempre, gente, sempre o melhor vai acontecer para todo mundo. Sempre. Porque quando a gente ora sem colocar a nossa vontade, dilui-se um karma, limpa-se um karma, a nossa vida anda e a vida do outro também anda, tá? Agora, se a gente vai fazendo orações e vai impondo as nossas vontades, a gente vai gerar karma para o outro e karma para nós. E aí começa a ter sofrimento, começa a ter perturbação. Um dos grandes motivos das perturbações que as pessoas têm é porque elas não aceitam orar desinteressadamente. Elas estão rezando, mas elas estão querendo do jeito delas as coisas, tá? Então ali é claro que ela vai ter uma perturbação, porque aquela cura ali não é uma cura verdadeira, é uma maquiagem que ela está fazendo, tá? Tá maquiando aquilo, tá fingindo que está fazendo alguma coisa, mas não está fazendo, tá bom? Então temos que ter este cuidado aí, tá? Temos que ter esse cuidado.
Doar esta oração ao plano superior e focar somente no nível de alma. E aqui se manifesta a misericórdia, que acabei de falar, né? Doar esta oração ao plano superior. Então, hoje, por exemplo, pegando novamente o exemplo da cura que faço no ambiente familiar com este sobrinho, né? E com este irmão biológico meu, né? E também com a esposa, né? Que eles estão ali vivendo esta evolução e esta cura kármica na matéria. Então, hoje, a minha dedicação é, diariamente eu mentalizo ele e diariamente eu dou energia para todas as crianças do mundo, né, que precisam, para todas as crianças que são acompanhadas no Instituto OnLuz, os filhos das pessoas que fazem acompanhamento no Instituto OnLuz. E eu digo que o plano divino se cumpra hoje para a cura deste sobrinho e de todas as crianças. Aquilo que a alma dele, aquilo que hoje os anjos, aquilo que hoje Mãe Maria tem programado para curar esta criança, que assim seja feito. E aí eu visualizo ele em luz, muita luz no cardíaco dele, e vou fazendo a oração, vou doando a energia do Reiki OnLuz, vou fazendo mais orações, vou intercalando orações do Pai Nosso, de Ave Maria, de luz, de amor, amor e perdão, e aquela luz vai, e ele aceita. Ele aceita completamente esta luz, tá? E é assim que a gente trabalha uma cura kármica profunda e verdadeira em nós e com as outras pessoas. E ao final de uma oração, então, ao final de uma doação de energia, né? Aquilo fica leve, aquilo fica abençoado, aquilo fica tranquilo, aquilo fica abençoado, né? Então a gente não fica com tristeza, a gente não fica com dor, a gente não fica com perturbação, a gente não fica com angústia, não fica com nada disso, porque a gente entregou ao amor de Deus essa oração, e o amor de Deus sabe onde é que ele vai aplicar esta cura da melhor forma, tanto para mim como para as almas com as quais eu estou intencionando esta cura, ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Então, para a gente concluir, então, esta oração aqui, né? Como é que a misericórdia se manifesta? Por intermédio de orações desinteressadas e com a intenção pura. Ela pode transformar a vida material, emocional e psicológica de qualquer indivíduo, tá? Para quem está acompanhando o Instituto OnLuz há mais tempo, para quem faz os acompanhamentos terapêuticos conosco há mais tempo, para quem já fez o curso, pode fazer uma autoanálise da sua vida. Como era há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, há 2 anos atrás e como está agora. Que tipo de transformações ocorreram nas suas vidas? Que tipo de expansão de consciência teve em suas vidas? É isso? Então, a misericórdia, ela consegue gerar uma energia de cura e de transformação que nenhuma outra energia consegue, tá? Mas esta misericórdia, ela também vai atuar, como diz aqui, né? Deixa eu pegar aqui a nossa canetinha. Essa misericórdia, ela vai, então, mais uma vez, ó, orações desinteressadas e com a intenção pura, tá? Então, assim, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo concreto. Digamos que você está vivendo uma situação de saúde, né? Uma situação de saúde na família. Ah, você tem um irmão, uma irmã, um filho, um sobrinho, né? E esta pessoa está vivendo uma situação de doença, na verdade, né? Está passando por uma situação patológica, seja ela mais grave ou mais simples, não importa, né? Então, uma situação assim sempre mexe profundamente com toda a estrutura emocional da família. Isso é certo, né? Então, ali precisa ocorrer uma, se puder, isso melhor, né? Precisa ocorrer uma união da família
em orações. E esta oração, ela precisa ser feita como? Ela precisa ser feita no primeiro momento, mentalizando aquele familiar, né? É um exemplo que eu vou dar, né? O exemplo, mentalizar aquele familiar, mentalizar como se fosse uma luz do sol no coração dele, tá? E aí você faz uma conversa com Deus. Você conversa. Você diz tudo o que você está sentindo, você fala tudo o que está dentro do teu coração, como é que você está se sentindo com aquela situação, né? Se está mais sofrido, se está menos sofrido, o que está acontecendo dentro de você? O que você percebeu naquele familiar? De repente você visitou e ele estava assim, estava assado, estava não sei como. Então ali você vai fazendo uma conversa com Deus. Uma conversa, você vai desabafar, né? Isso aqui, ó, é uma intenção pura, tá? Você vai falar, você vai colocar, né, o teu coração para Deus, vai falar, tá? Em seguida, você vai fazer uma oração e vai dizer: bom, Jesus, Mãe Maria, os anjos que me amparam, as hierarquias do Cristo que estão me amparando, eu não sei a solução deste problema, mas vós sabeis. E assim eu oro por este irmão, por este pai, por este sobrinho, por esta filha e assim por diante. E que seja feita a vontade divina. Pronto, é isto. Em seguida, comece a projetar muita energia de perdão. Aquela luz, você vai repetindo: perdão e misericórdia, perdão e amor, perdão e misericórdia, perdão e amor. Você vai colocando essa luz, você vai falando quantas vezes o teu coração sentir que precisa falar, tá? E aqui, então, esta energia da cura vai se manifestar naquilo que o plano de Deus tem programado para a alma daquela criança, daquele jovem, daquele adulto, né, que está precisando receber uma cura, tá? Porque quando a energia do perdão e a energia da misericórdia, elas atuam em nós quando o ser humano buscou tudo o que era possível para a sua cura, mas não conseguiu. Porém, sua alma continuou firme na sua libertação. Percebam a importância de fazer de perseverar, de persistir. Esses dias teve uma pessoa que comentou assim comigo: ai, mas eu já estou aqui há 3 meses. Puxa vida, gente, 3 meses não é nada. Que bênção que tu tá ali por 3 meses. Olha, tu mudou, que bênção. Olha que legal, você já está trabalhando. Olha que legal, você tá. O plano de Deus já está te ajudando. Quantas bênçãos, né? Então, persista, persevere, mais uns dias, mais um passo, e mais outro, e mais outro, e mais outro, né? Você vai perceber que então a misericórdia é nos apresentada, mais dia, menos dia, sabe aquela coisa que você vem trabalhando há muito tempo, há muitos anos, né? Existem curas, gente, que levam muitos anos para se concretizar, tá? Por quê? Mari, mas por quê? Porque a alma, ela sabe o porquê que a gente tem que levar anos para uma cura se concretizar nas nossas vidas. Porque a gente pode ter uma programação de alma onde a gente vai fazer um trabalho interno, um trabalho interior em nós, de um amadurecimento espiritual muito elevado. Porque Jesus tem uma programação para nós, para chegar, ó filho, aqui ó, você chegou nesse nível, ó, nesse nível aqui que eu quero que você chegue. Então você vai ter que sair desse ponto, daí vai passar por esse, daí vai passar por esse, daí você vai passar por esse, vai passar por esse, até chegar aqui. Compreenderam?
Então, uma misericórdia e um perdão, uma intenção pura, uma oração desinteressada, ela representa um caminho de amadurecimento da alma, certo? Então, por misericórdia, olha aqui, não julguemos. Opa, de novo a minha canetinha, tem que anotar aqui. Não julguemos, não julgar nada nem ninguém durante uma cura. A misericórdia não olha o erro, olha só, mas a vontade sincera da pessoa curar-se. Entendeu? Então não vamos julgar. Não vamos, o que é julgar, Mari? Qual a diferença entre um julgamento e uma observação que a gente está fazendo de um padrão psíquico da pessoa, tá? Porque existem coisas que a gente olha para a pessoa e a gente vê que ela tem um padrão, né? Ela tem um comportamento. Então, quando eu estou numa visão de julgamento, eu falo assim: ah, porque aquela pessoa, ela é assim, mas olha, ela só faz isso, ela só faz aquilo, porque ela isso, porque ela aquilo, porque ela fez aquilo lá, porque ela fez aquele outro, sabe? A gente percebe um tom de raiva na pessoa, um tom de irritação na pessoa, né? Então ali ela está julgando. Agora, quando a gente olha para uma cura que a gente tem que fazer na família, né? Vou dar o exemplo, mais uma vez o meu exemplo, tá? Quando estou fazendo a cura com este sobrinho, com esta mãe dele, com este pai biológico dele. Então, eu olhei para a situação emocional, mental, né? Foi-me dada a oportunidade de olhar profundamente para a dor da alma deles. Então eu percebi que tinha raiva, que tinha medo, que tinha frustração, que tinha controle, que tinha ciúmes, que tinha angústia, que tinha um monte de tristeza, tinha angústia, porque eles passaram por muitas vidas sem conseguir fazer uma cura. Foram separados, né? Por várias coisas aí. Então, é claro que neste momento, quando os três estavam juntos, poderiam ocorrer momentos de conflitos, né? De, de problemas entre eles. Então, ali, quando a gente olha para esse olhar, quando a gente, ou melhor, quando a gente tem esse olhar, eu estou olhando para o lado negativo, para que a partir desse lado negativo eu entenda, eu compreenda o porquê que a pessoa age assim. E aí, diante disso, eu me coloco em oração e digo: Jesus, olha, o senhor conhece esse sobrinho, então tem vezes que ele é nervoso, ele é agitado, né? Ele não é muito obediente em algum. Não, ele é obediente, mas com a mãe e com o pai ele não é muito. Então ali pode ter uma revolta, pode ter uma tristeza, pode ter um medo. Então, fruto de um passado sofrido que ele viveu com esses pais e tal, tal, tal. Entendeu, gente? Então, quando eu faço esse olhar, eu não julgo. Eu estou apenas olhando o sofrimento e trazendo esse sofrimento e entregando para Deus. Deus, cuida agora deste sobrinho, cuida agora desta criança. Tira esse sofrimento do coraçãozinho dele e do coração da mãe e do pai dele. Pronto, isso não é julgar, tá? Agora, quando a gente tem um julgamento, daí, como eu falei, a gente vai falar mal, a gente vai denegrir, a gente vai, né, olhar os fatos de uma maneira superficial, tá? E aí, quando eu olho para os fatos de uma maneira superficial, então eu tendo a julgar, condenar, e aí essa energia de cura, ela tende a não chegar, tá? Tende a demorar. Também esse é um outro motivo pelo qual muitas pessoas não conseguem que a energia da misericórdia atue sobre elas, tá? Porque houve um julgamento aqui, tá? Houve um julgamento, houve uma condenação, e aí o julgamento sempre tem revolta, sempre tem raiva, e isso aí não é uma coisa muito boa. Isso tranca o fluxo da cura divina, da cura verdadeira. Certo, gente? Bom,
Em relação a esse capítulo, né, essa abordagem que nós tínhamos para fazer, em relação então a esse processo aqui de cura, né, a liberação do karma, parte 3, estas foram as considerações para este momento de estudo, de aplicação do livro Além do Karma, tá bom? Até a próxima semana. Paz e luz nas nossas consciências. Tudo de bom.